bem, queridas e queridos, continuando sobre o nosso texto da arte diante do mal radical, o autor ele continua e aí ele vai falar um pouco sobre as origens dos achados dessas fotografias. Quando os agentes e investigadores lá acharam esses negativos lá no campo de concentração, agora desativado, eles falaram numa entrevista posterior que pensaram o seguinte: olha, essas fotos elas são grandiosas demais para ficarem guardadas. E aí quando perguntaram se eles tinham um interesse artístico ou um interesse histórico, a resposta deles foi meio ambígua, porque eles falaram assim, olha, nós temos um interesse fotográfico nelas. Mas eles complementam, dizendo assim que apesar das fotos abordarem uma questão hedionda, trágica, eles viram a possibilidade de produzir belas fotografias. Aí o que acontece? Com essa análise dos caras que acharam as fotos, o que a gente subentende? Que a intenção era projetar essas fotos para além da ideia de belo e colocar nessas fotos uma espécie de um conteúdo humano por excelência. E aí qual é o problema, segundo o Thierry Didouve, o autor do texto? É que utilizar-se dessas fotos para causar uma comoção em quem as vê, até mesmo causar um tipo de compaixão para com as pessoas das fotos ou com as fotos em si, isso acaba se aproximando muito daquela leitura humanista de arte que nós falamos na nossa primeira aula. E daí se você se aproxima dessa leitura humanista de arte, acaba, querendo ou não, por transformar o Nguyen Heng, o fotógrafo, em artista também. E aí o autor ele vai focar um pouco mais a sua análise no momento em que essas fotos elas foram expostas naquela exposição da França, lá em Arles. Lá elas foram expostas por um cara chamado Cajul, que era o curador, ou pelo menos um dos curadores dessa grande exposição fotográfica. Só vale ressaltar que essa exposição de Arles, ela é uma exposição extremamente famosa no mundo da fotografia. Não é qualquer foto que vai lá e figura nessa exposição. Então agora o Thierry Didouve, ele vai passar a analisar a intenção desse curador, desse Cajules. Porque afinal de contas, então as fotografias chegaram na mão dele e ele resolveu expor numa exposição, ficou meio redundante expor na exposição, não é? Mas vocês entenderam. Resolveu expor numa mostra altamente qualificada do mundo da fotografia, onde geralmente estão fotografias que também têm status de arte. Não é à toa que a partir dessa exposição, como eu já falei anteriormente, é que elas vão ser compradas pelo Museu de Arte Moderna de Nova York. E segundo o Thierry Didouve, que inclusive viu essas fotos na exposição de Arles, ele vai falar o seguinte: houve um certo cuidado no espaço onde essas fotos foram expostas. Tanto que esse Cajules, ele vai colocar um aviso embaixo das fotografias escrito o seguinte: isto não é arte. Só que daí o autor do texto, ele nos problematiza o seguinte: existem formas de encarar como que isso tudo foi pensado. Porque na perspectiva do Thierry Didouve, do autor, ele fala o seguinte: olha, a arte ela pode ser política, realmente ela pode ser política sem problema nenhum. Só que o que acontece? A arte e seu conjunto estético se encaminham para a política. No caso das fotografias com a intervenção desse tal do Cajules, ocorre o inverso. É a política, ou seja, a denúncia de um regime genocida, bárbaro e assim por diante, que se encaminha para o processo estético. Ocorre um sentido inverso daquilo que ele defende, que ele, o autor, né, defende e entende como função política da arte. Tanto que o autor do texto ele nos fala o seguinte: olha, se cria, a partir disso tudo, dessa discussão, uma nova categoria estética. Ele até frisa, sim, uma categoria estética, que é a de imagens de genocídio. Que ele vai argumentar que nem mesmo os nazistas fizeram isso. Os nazistas nunca registraram o Holocausto. Inclusive, eles tentaram apagar o Holocausto, com aquele processo dos fornos para os corpos, aquela coisa toda. O que nós temos de registro do Holocausto, registros fotográficos principalmente, vão ser os aliados quem fazem. Quando os aliados vão libertando os campos de concentração e vão encontrando aqueles corpos, né, e todos os registros daquele horror, os aliados eles vão fotografar, mas com o intuito do quê? Com o intuito de denúncia. Então não são os nazistas que registram, e sim os aliados para denunciar as atrocidades nazistas. No caso do Khmer Vermelho, que era o partido lá do Camboja, eles mesmos estavam registrando aquilo que eles estavam fazendo.
Então, para o autor do texto, para o Deduve, isso é uma nova categoria estética, que é a de imagem de genocídio. E aí ele faz uma crítica também a essa visão humanista de arte, a qual ele trouxe antes. Que ele vai falar o seguinte, olha, se a arte é para mostrar tudo aquilo que os seres humanos são capazes, a gente não pode esquecer que os seres humanos também são capazes de genocídio. Os seres humanos também são capazes das piores barbaridades, das piores crueldades. O ser humano, ele é capaz das coisas mais belas possíveis, mas ele também é capaz das piores coisas possíveis. Ele fala um negócio muito interessante, que é chocante, que pega muito a gente assim, mas que tem um bom fundo de verdade, que é o seguinte: ninguém pode ser excluído da humanidade. Um torturador, ele é tão humano quanto a sua vítima. O torturador, ele não é um monstro, ele é um ser humano. E olhem que discussão e análise profunda. Falei pra vocês lá no comecinho, olha, esse texto ele é profundo, esse texto ele é denso, porque ele está falando, ó, isso é humanidade, para o bem e para o mal, para o bonito, né, para o belo e para o horrível também. Mas ele não tá dizendo, vamos cuidar aí, né, ele não tá afirmando que necessariamente isso seja arte, vamos cuidar. E aí ele volta a discutir agora o papel do fotógrafo, porque quando esse fotógrafo, o Nguyen Heng, soube que as suas fotografias estariam num dos mais prestigiados festivais de fotos, ele mesmo declarou de uma forma até meio irônica que ele então era a estrela da exposição. E que não dá para negar que quando o Nguyen Heng tirou as fotos, ou quando ele tirava as fotos, que foram mais de 6.000 fotos, não houvesse... Só que ele disse que também não dá pra ter certeza, porque o Nguyen Heng não deixa isso claro nas suas entrevistas, que ele não tinha algum sentido estético naquilo. E ao mesmo tempo, nós também não podemos falar assim, olha, o Nguyen Heng ele não é artista porque ele estava registrando algo cruel. Se fosse por isso, nós teríamos que excluir da galeria de artistas um nome como a Leni Riefenstahl. Não sei se vocês conhecem a Leni Riefenstahl, mas ela era a cineasta do Hitler. E ela foi uma das principais responsáveis por registrar a ascensão e as principais imagens e a construção imagética do regime nazista. Mas, atenção, tá? Não das atrocidades, da parte, vamos colocar aqui, grandiosa do regime. Tanto que o papel da Leni Riefenstahl, por exemplo, nas Olimpíadas de 1936, que são aquelas Olimpíadas que ocorrem em Munique, em Berlim, desculpem, é vigoroso. As técnicas que ela usa de câmera, as técnicas de filmagem, elas vão impactar o cinema do século XX como um todo. A Riefenstahl, ela foi a primeira a fazer tomadas aéreas. Quando a gente tinha as corridas de 100 metros rasos, 200 metros rasos, ela mandou instalar câmeras com fios em cima que acompanhavam os corredores. Então, a Riefenstahl, ela traz toda uma nova dinâmica, e o cinema no século XX, ele seria outro, completamente diferente se não fosse a presença dela. Então, ela sim, inclusive ela é considerada uma artista. Então, não é por estar associado a um projeto do mal, vamos colocar assim, que não possa ser considerado artista. Vejam quantas discussões profundas que nós temos aqui. Mas ainda assim, o autor vai dizer pra gente, ele não termina esse raciocínio aqui, porque ele deixou em aberto se o Nguyen Heng é artista ou não. Ele não vai chegar a essa conclusão, mas ele vai partir de uma outra premissa. Ele vai dizer que quando essas fotos estavam expostas em Arles, o tal do Cajule, vai montar um ambiente especial para essas fotos. Só que não é necessariamente um ambiente que vai destacar essas fotos. Ele fala que a exposição delas está toda muito simples. Está lá em estandes que não são decorados. A luz é uma luz bem básica. As fotos, elas não estão muito grandes, estão num tamanho pequeno. Tem lá a plaquinha, né? Isso não é arte. A informação sobre as fotos está numa placa no chão e é aquilo tudo. É meio como se elas fossem, como se fosse uma posição de descaso com as fotos. Mas a intenção do Cajule era exatamente não dar grande destaque às fotos para, na cabeça dele, tentar não transformar o Nguyen Heng em um artista e aquilo em arte. Como se ele estivesse, então, validando essas fotos e o trabalho do fotógrafo. Tanto que a crítica maior do autor do texto não é nem ao Nguyen Heng, e sim ao Cajule. Porque, então, quando nós pensamos, olha, o Nguyen Heng, ele não é artista. Só que daí o autor diz, só que se ele não é artista, tem algo errado, porque ele está falando em nome da humanidade, em nome do pior da humanidade, mas ele está falando em humanidade. Só que a intenção do Cajule, então, foi apagar essa possibilidade do artista. Só que daí, meio que automaticamente, o próprio Cajule toma o lugar do artista
ao montar uma exposição que é apagada, vamos dizer assim, em seu destaque, mas ela é propositalmente apagada. Não é simplesmente que eles chegaram e colocaram as fotos em qualquer parede e pronto. Foi uma parede simples, mas escolhida por ser simples. Tinha uma iluminação meia boca, mas ela era escolhida para ser meia boca. Ou seja, no trabalho do curador, no trabalho do expositor, havia uma tentativa também de se fazer arte. E aí o autor do texto, que inclusive foi, como eu falei para vocês lá, ver as fotos, ele vai entender, ou melhor, ele vai concluir, que da onde que se tira efetivamente a legitimidade dessas fotos? Quando elas, observadas, com calma, se olhando o rosto daquelas pessoas fotografadas, essas pessoas passavam a gerar sentimento no espectador. Tanto que aí o Deduve, ele vai falar, olha, pro fotógrafo, pro Nguyen, talvez aquelas pessoas nem fossem mais pessoas, porque quando ele as fotografava, ele já sabia que elas iam morrer, ou seja, elas já podiam estar mortas. Então a responsabilidade de entender aquelas fotos não era do fotógrafo. Por sua vez, a responsabilidade de entender essas fotos também não era do curador. A quem que o Deduve encarrega a responsabilidade de entender e significar essas fotos? A quem olhava essas fotos? Ele coloca ao espectador, vamos colocar assim, ele coloca ao indivíduo que está ali, olhando aquelas fotos, tivesse o poder de compreender e analisar e significar cada uma delas, cada uma daqueles condenados, dentro da sua própria humanidade. Pessoalmente, eu achei essa conclusão uma conclusão muito poderosa do texto. E exatamente por que essas fotos elas têm que falar para o espectador? Porque elas têm que lembrar ao espectador que aquelas fotos são um produto da humanidade. Não necessariamente no provimento estético delas, não necessariamente como algo belo, mas como a possibilidade da humanidade estar fazendo algo que também seja horrível. Certo, queridas e queridos? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, realmente é um texto bem denso, bem pesado. Mas eu digo para vocês que também é um texto que, se vocês tiverem tempo, vale a pena ser lido, muito além do resumo, porque exatamente por conta dessa densidade do texto. Muito obrigado por enquanto e nós vamos nos falando. Um grande abraço para todas e todos vocês.